Agora acho que deu. Vamos ver. Tá escrito ali, pelo menos. Então, esperando o pessoal ir chegando. Tomara que chegue alguém. Vamos ver. Deixa eu ver se tá tudo certo. Se tiver alguém aí, manda um oi ou dá um joinha, enfim. Só pra eu saber se vocês estão aí. Não. Apareceu ali. Apareceu ali que tem 2 pessoas assistindo. Ah, aqui ó. Ah, tá aparecendo. Ah, já vi, já vi. Ah, tá aparecendo aqui pra mim quem tá online então. Oi, dona Leucina, dona Nilva e a dona Gleci. Tudo bem? Então, vamos fazer essa experiência aqui, né? Então, vou esperar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém, se entra mais alguém aí na live. Se não, daí a gente espera uns minutinhos e já damos sequência aí. Isso. E aí, tudo bem? Feriado, como é que estão? Estão aproveitando o feriado? É, bom, eu tô aqui, eu tô vendo os comentários de vocês, tá? Então se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar aí nos comentários ali. Eu leio aqui, tá? Ah, beleza, obrigado, dona Gracie. Aqui, ó. Avisou ali que tá ouvindo e tá vendo bem, então tá? Tá bom, que uma dúvida é isso, né? Que eu tô falando aqui, mas eu não sabia se vocês estavam me ouvindo direito, então agora já tá tudo certo aqui. Beleza. Bom, gente, então eu vou começando aqui, né? Ah, então, o tema que eu queria falar com vocês hoje é sobre a importância do exercício físico, né? Para todo mundo, mas principalmente aí com alguns detalhes específicos dos idosos, né? Da terceira idade, enfim. Tá? Então, já vou começando, então daí depois quem tiver entrando vai pegando aí. E também lembrando que a ideia depois é deixar isso salvo, né? E depois eu vou compartilhar lá no nosso grupo
no WhatsApp também, tá? Então, vamos começando aqui. Eu não vou agora me ater muito aos comentários aqui. Se vocês têm alguma dúvida, deixa depois para o final, que daí depois eu esclareço, né, essas dúvidas. Eu vou abrir para perguntas e aí vão guardando as dúvidas que vocês tiverem aí, que aí no final eu respondo todas as perguntas, né? Só para não quebrar aqui a sequência, né, que eu mais ou menos organizei para falar em ordem. E como tudo isso é muito novo, né, a gente está conversando assim com uma câmera, imaginando que tem alguém do outro lado. Então, eu tentei me organizar aqui de uma forma para ficar mais claro, certo? Então, assim, a primeira coisa, antes da gente pensar, né, sobre a importância da atividade física para o ser humano, né, seja ele jovem, criança, idoso, é a gente saber por que isso tem um impacto tão grande na nossa vida, né? Então, assim, o nosso corpo ele foi projetado, né, para se movimentar. Então, a gente foi mais ou menos desenhado biologicamente para que os movimentos nos ajudassem, né, e os movimentos nos ajudassem a cumprir certos objetivos que a gente precisava para a sobrevivência, né, e isso acabou desenvolvendo algumas capacidades no ser humano e depois elas foram se tornando, né, necessidades. Então, tipo assim, o movimento ele era um instrumento que a gente tinha para alcançar alguma coisa. E chegou depois um certo ponto que esse próprio movimento ele acabou sendo uma necessidade para a gente. Então é por isso que hoje em dia, quando a gente fica parado, a gente tem uma série de problemas, porque esse movimento ele acabou se tornando uma necessidade para que o nosso próprio organismo se mantenha, né? Então, isso é uma das coisas que, que faz com que a gente precise se movimentar, né? E aí a gente para e pensa um pouco para raciocinar, né? Por que que antigamente, por que que em tempos remotos, a gente não precisava se preocupar com se exercitar, com fazer conscientemente um exercício, né? Porque justamente a gente precisava desses movimentos no dia a dia. Então, ou ele precisava correr para caçar, ele precisava de força para carregar as coisas que ele precisasse movimentar de um lugar para outro, né? Então, precisava de flexibilidade para se esticar, para alcançar alguma fruta numa árvore, né? Então, isso tudo não era uma preocupação, porque a gente precisava disso no dia a dia, né? Então, assim, vocês podem ver que um passado bem próximo mesmo, né? As pessoas não precisavam se preocupar em ir para uma academia, em fazer um pilates, né, em fazer alguma coisa nesse sentido, fazer uma ginástica, porque os trabalhos eles eram muito mais braçais, né, antigamente. Então, não que hoje não tenham, né? Mas era muito mais, uma parcela muito maior da população que precisava usar o corpo, o próprio corpo, como uma ferramenta no dia a dia, né? Então, isso acabava resultando em a gente não precisar se preocupar com isso, porque o próprio trabalho já era um exercício, era uma atividade física, né? Então, isso já é uma próxima coisa assim que eu quero deixar bem clara, a diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? Então, a gente teve que parar para pensar um pouquinho e se organizar para para fazer movimentos conscientemente. Bom, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para fazer movimentos e isso se chama de exercício, né? Então, a gente exercitar o nosso corpo sem necessariamente ter um objetivo para isso, né? Então, o único objetivo é que esse exercício faça bem para a gente e não por um trabalho ou para alcançar alguma coisa ou para levantar um peso ou para o trabalho em si, né? Então, essa é a diferença entre atividade física
e o exercício físico. A atividade física é todo o movimento que a gente faz no nosso dia a dia, não necessariamente sendo algo que a gente faça para a gente, né? Então, se eu vou, se eu faço uma corrida para, sei lá, alcançar alguém na rua, né? Ou para pegar o ônibus que eu estou atrasado, ou se eu vou capinar um pátio, ou se eu vou levantar algum móvel que eu preciso trocar de lugar. Isso são atividades físicas que exigem do nosso corpo, que a gente está se movimentando, né? Mas não são exercícios físicos. Exercício físico é aquilo que a gente para conscientemente para fazer, para se movimentar. Então, quando a gente vai numa academia, quando a gente vai fazer uma ginástica, quando a gente vai fazer um pilates, quando vai fazer crossfit, enfim, qualquer exercício físico, qualquer coisa que a gente vá fazer com o objetivo de movimentar o nosso corpo pura e simplesmente. Então, essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, dentro dos exercícios físicos, que é o que a gente quer falar aqui, tem a importância do exercício, disso que a gente para fazer bem para o nosso corpo, e para a nossa mente também, por consequência. Então, esses exercícios físicos eles são divididos em vários tipos, de exercício. E a gente pode separar esses tipos praticamente em três. Então, a gente separa de forma mais ou menos didática, assim, em três tipos de exercícios, que são os alongamentos, os flexionamentos, enfim, como alguns depende do autor, mas são os alongamentos, que são aqueles exercícios que servem para a gente aumentar ou para manter os nossos arcos articulares, Então, aqueles que a gente faz os movimentos que vão permitir que a gente continue com esses movimentos por um determinado tempo, A gente tem aí também os exercícios cardiorrespiratórios, que são os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, que aí são as caminhadas, as corridas, os movimentos de alta intensidade, sejam eles aeróbicos ou não, e também entram aí nesses exercícios cardiorrespiratórios, tá? E os exercícios resistidos, tá? Os exercícios resistidos daí já são aqueles exercícios que a gente luta contra uma carga, Então aí entra o pilates, aí entram a calistenia, que são os exercícios que usam o próprio peso do corpo. Aí entram os exercícios com elásticos e aí entra a musculação também, Então esses exercícios que a gente usa um peso, uma carga ou alguma resistência contra, não precisa necessariamente ser um peso, pode ser o nosso próprio corpo, pode ser um elástico, Então esses são os exercícios resistidos. Cada um deles tem uma importância e uma função para o nosso organismo, Para a gente se desenvolver e para a gente manter alguns sistemas, tá? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre cada um deles, Então, os alongamentos, eles, como eu já falei, eles têm essa função, essa importância de manter ou de aumentar os nossos arcos articulares. O que é isso? São esses arcos articulares que a gente fala? É o tamanho do nosso movimento, a amplitude do nosso movimento. Então, tipo, se eu não tenho flexibilidade no braço aqui, no bíceps, eu não consigo esticar todo o meu braço. Então isso é um problema de flexibilidade. Eu vou fazer alguns exercícios que vão desenvolver para que eu consiga esticar todo o braço. Isso é um exemplo meio simples, assim, porque o braço, o bíceps, quase todo mundo consegue estender, assim. Mas já quando a gente vai para outros exemplos, isso já fica mais fácil de entender. Por exemplo, o joelho, Então, quando a gente faz aquele movimento de alongamento, de soltar o peso do corpo, levar os braços para frente sem dobrar o joelho, sem flexionar o joelho, e tentar alcançar a ponta do pé, aí a gente já percebe um pouco mais o que significa essa manutenção de arco articular. Tá? Então, o que é isso? É o quanto a pessoa consegue estender um determinado segmento ou um músculo. Então,
é um tipo de exercício, né, uma forma de classificação dos exercícios que é muito importante para o nosso dia a dia, porque se a gente não trabalha isso, se a gente não trabalha alongamentos, flexibilidade, a gente acaba tendo encurtamentos articulares, né, encurtamentos musculares, que vão limitando cada vez mais os nossos movimentos no dia a dia. Né? Então, tem aquelas pessoas que já não conseguem mais se sentar, por exemplo, numa cadeira sem se apoiar as mãos, porque não consegue, né, flexionar algumas articulações por causa de falta de flexibilidade no músculo contrário. Então, é um exercício muito importante a gente dar atenção para os alongamentos. Né? Tem muita gente que não dá essa importância e aí depois acaba se arrependendo porque perde muito dos movimentos, né? E isso pode não ter muito impacto na vida das pessoas, né? Porque dependendo do que a pessoa se propõe a fazer, ela não tem grandes dificuldades na vida. Né? Mas dependendo do que a pessoa quiser fazer, se ela quiser praticar um esporte, se ela quiser se locomover, ou se ela quiser fazer uma atividade que ela precise sentar, levantar, deitar, enfim, isso tudo é facilitado quando ela tem mais flexibilidade. Né? Então aí falando já passando dos alongamentos, então agora para os exercícios cardiorrespiratórios, né? Então o que são esses exercícios? Né? Então eu já dei alguns exemplos ali antes, né? Tipo corrida, caminhada, né? Também a gente tem aí andar de bicicleta, a, a, a esteira, a bicicleta ergométrica também, que apesar de ficar no mesmo lugar ali também é um exercício cíclico. Então esses exercícios cardiorrespiratórios, eles são exercícios que geralmente eles são cíclicos, né? Que tu repete o mesmo movimento várias vezes, tá? A influência deles no nosso organismo é muito importante, tá? Porque a gente acaba, através desses exercícios, aumentando a nossa frequência cardíaca, aumentando a ventilação, né? Então, a quantidade de ar que a gente troca com o ambiente. Então, a nossa respiração ela fica mais ofegante, mais rápida. Né? E a nossa circulação sanguínea também, né? Obviamente, ela aumenta, né? O nosso fluxo sanguíneo. Tá? Então, os batimentos eles sobem, o fluxo aumenta e a respiração ela também tem um aumento no seu volume de troca no ambiente. Então, o que que isso, por que isso acaba sendo, a gente trata isso como um exercício? Porque se a gente for parar para pensar, isso tudo não é benéfico para o nosso corpo, né? Tipo, aumentar a frequência, né? São situações, geralmente situações de estresse que a gente aumenta a frequência cardíaca, que a gente sobe a respiração, enfim. Mas isso são formas de exercitar todos esses sistemas para que quando a gente precise, né, no nosso dia a dia, isso já está mais ou menos treinado e assimilado pelo organismo. Então, quanto mais a gente faz, maior a gente está condicionado para isso. Daí que vem o termo de condicionamento físico. Né? Então, a gente avalia o condicionamento físico levando em consideração toda a capacidade que o nosso corpo tem de resistir a um certo estímulo. Né? Então, quando a gente fala de aumento da capacidade física, das capacidades físicas, todas elas interferem diretamente no condicionamento. Né? Então, esse, todos esses estímulos que a gente faz, que a gente acaba trabalhando com os exercícios cardiorrespiratórios, né? Então, que eles podem ser aeróbicos, anaeróbicos, eles acabam melhorando algumas capacidades, melhorando algumas características do nosso corpo. Tá? Então, eu vou falar agora então de algumas dessas capacidades, né? Alguns dessas características
e o exercício cardiorrespiratório acaba melhorando. Então, uma melhora da pressão arterial, né? A melhora da nossa circulação sanguínea, né? Então, pessoas que têm problemas circulatórios, elas tendem a se beneficiar de exercícios assim, né? Então, uma caminhada, uma corrida, um andar de bicicleta, ele acaba fazendo muito bem para pessoas que já têm um problema de circulação, e quem não tem acaba prevenindo, né? Uma melhora na condição respiratória, então a nossa respiração ela acaba tendo um impacto muito positivo, né, com esse tipo de exercícios. Né? Então, tanto pessoas que, como eu, têm problemas respiratórios, né? Então, a bronquite, a asma, enfim, até mesmo a rinite, que é um problema alérgico, mas também quem tá, quem, quem faz regularmente exercícios cardiorrespiratórios também se beneficia disso, né? Mesmo que o problema seja alérgico, indiretamente acaba melhorando. E também para prevenir, né? Então quem não tem problemas respiratórios acaba prevenindo a existência desses problemas e de outros também. Tá? Uma outra coisa também é a melhora na absorção de nutrientes. Então tudo que a gente ingere, né? Tudo que a gente ingere através da alimentação, para ser aproveitado no nosso organismo, isso é digerido no nosso estômago e esses nutrientes, eles não vão diretamente para onde eles têm que ir, eles vão pela corrente sanguínea, então através do sangue que eles são levados, né, os açúcares, né, os nutrientes, as vitaminas, enfim, tudo isso ele tem o seu destino de acordo com a circulação sanguínea. Então, a chegada desses nutrientes onde eles têm que realmente chegar é muito facilitada, né? Muito melhorada quando a pessoa tem uma condição cardiorrespiratória boa. Né? E isso é desenvolvido, obviamente, através desse tipo de exercício. Tá? Então, a glicose, no caso, né? Os açúcares, né? Então eles têm um destino muito melhor encaminhado, né? Também os lipídios, né? Então a questão do HDL e do LDL, então eles também que são os colesteróis, né? Então eles também têm um metabolismo muito melhor quando a gente faz exercícios cardiorrespiratórios. Lógico que isso combinado também com exercícios resistidos também podem ajudar bastante nesse perfil, né? O LDL e o HDL são o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é o HDL, né? E o colesterol que a gente chama de colesterol ruim é o LDL. Né? Esses nutrientes todos e essa questão metabólica, ela é muito importante, ela tem um impacto muito positivo quando a pessoa tem uma rotina de exercícios cardiorrespiratórios legal. Né? E é por isso que a gente tenta, na medida do possível, quando a gente está lá na cidade do idoso, estimular para que todos façam pelo menos um pouquinho ali de esteira em todas as aulas, né? Que todos façam ou esteira ou bicicleta, que a gente estimula para que vocês façam caminhadas nos dias que vocês não estão na cidade do idoso, né? Agora é uma fase bem complicada para fazer isso por conta do distanciamento social, né? Mas aquelas pessoas que tiverem oportunidade, que de repente estejam em um lugar mais remoto, aí, um lugar mais distante, né? Mais afastado, que não tem uma circulação grande de pessoas, é interessante, né? Que se faça essas caminhadas para que tenha esse impacto, né, que a gente já comentou aqui agora. Né? Então, sobre os exercícios cardiorrespiratórios era isso. E aí agora a gente vai falar então sobre os exercícios resistidos, né, que são aqueles exercícios
que são mais o nosso foco mesmo ali na musculação, né? Como eu falei já, os exercícios resistidos, eles não precisam necessariamente ser a musculação, né? Então, opa, um pouquinho aqui que eu me atrapalhei aqui. Vou fazer uma coisa aqui, acabei. Ó, a dona Dirce entrou ali, dona Alzira. Então, só um oi aí pra vocês enquanto eu continuo aqui, tá? Então, assim, ó, o que eu tava falando, então, é sobre a musculação, né? Que a musculação é um tipo de exercício resistido que talvez seja o mais seguro, assim, o mais hermético, mas ele não é o único, né? Então, existem outros tipos de exercício resistido, né? O Pilates é um deles, que é bem famoso, né? Que muita gente já ouviu falar, com certeza. Nós temos também a calistenia, né? Que a gente chama de calistenia todos aqueles exercícios que utilizam só o peso corporal. Então, aqueles apoios que a gente faz, barra, qualquer coisa que não utilize peso, a gente chama de calistenia. Você precisa fazer força, mas que você só use o corpo, né, como carga, ali, como peso. Tem também os exercícios com elásticos, né, também podem ser usados como uma resistência. Então, enfim, gente, resumindo, é tudo aquilo, exercício resistido é tudo aquilo que a gente precisa fazer uma força para movimentar, que a gente tem uma resistência contra. Né? E esses exercícios, eles são bem importantes por uma série de motivos. Né? Os, uh, os motivos mais importantes que a gente pode considerar, né, são a manutenção e o aumento, né, ou o aumento, isso depende do objetivo da pessoa, né, da massa muscular. Tá? E aí, quando eu queria fazer uma observação aqui, quando a gente fala em aumento da massa muscular, isso é uma coisa que é importante na grande maioria das vezes para todo mundo. Tá? Muita gente se assusta quando a gente fala assim, é bom a gente fazer um trabalho para aumentar a massa muscular. Aí as pessoas já imaginam assim, um Arnold Schwarzenegger, né? Imaginam alguém fortão, enorme e tal. Mas, necessariamente, o ganho de massa muscular não significa necessariamente um aumento no tamanho da pessoa em si. Né? Então, eu já vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, mas só queria que vocês já ficassem com essa pulguinha aí, com essa coisinha para pensar, tá? Que então essa manutenção, esse aumento da massa muscular é importante, obviamente, para todo mundo, mas quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ter um decréscimo nessa massa muscular, né? E isso é natural, isso é da nossa biologia, é natural do ser humano que isso aconteça, né? Então, nós temos um aumento da nossa massa muscular, do nosso volume, e isso acompanha completamente o nosso crescimento, né, em todos os sentidos. Tá? Então, a gente, quando é criança, a gente já vai aumentando a nossa massa muscular. Na adolescência, a gente tem um aumento mais significativo disso. E aí, depois, na fase adulta, esse aumento ele é um pouco menor. E chega um ponto que ele se estabiliza, no que a gente chama de platô. E aí a gente fica com uma tendência, né, a manter aquela massa muscular sem grandes aumentos e sem grandes reduções. Tá? Isso acontece mais ou menos entre os 20 e os 30 anos. Né? Então esse período ali, até chegar nos 20 a gente está aumentando, aí dos 20 aos 30 anos a gente mantém mais ou menos isso, e aí depois é natural a gente ter uma queda gradual, bem gradativa, nessa massa muscular. Tá? E isso não tem como a gente fugir. É o nosso relógio, né, biológico que atua nisso. Só que assim, uma coisa que é importante a gente falar é que assim, muitas vezes algumas pessoas começam a fazer um exercício físico ou uma atividade física, né, que às vezes não é necessariamente voltado assim como exercício, mas que coisa que ela não fez ao longo de toda a vida, e ainda assim ela desenvolve uma massa muscular mesmo depois desse período. Isso já aconteceu várias vezes, nós temos vários casos conhecidos aí. Tá? Então,
Uma coisa, até se alguém quiser pesquisar depois, tem o caso do Dr. Life, que é muito famoso, né? Que é um médico norte-americano que ele nunca fez, ele sempre foi extremamente sedentário, né? Enfim, era médico e não se dedicava, não fazia atividade física, não fazia um exercício físico, né? No seu dia a dia. Então ele tinha um perfil de massa muscular que seguia esse princípio, né, da nossa natureza. Em um determinado tempo e com uma determinada idade ele começou a se dedicar a fazer musculação. E aí, a partir daí, ele começou a desenvolver uma musculatura bem avantajada, inclusive. Né? Então, assim, não significa que depois dessa faixa ali dos 20 ou 30 anos a gente não possa aumentar a nossa massa muscular. Tá? Pode sim, por quê? Isso tudo que eu estou falando é em comparação com a gente mesmo até essas faixas de idade. Então, se uma pessoa sempre fez atividade física, ela vai ter esse mais ou menos esse mesmo padrão. E aí eu uso o exemplo do próprio Arnold Schwarzenegger para vocês. Que o Arnold Schwarzenegger é um cara que começou a fazer musculação muito cedo, né, com 14 anos, acredito que ele já fazia musculação. Ele ganhou as primeiras competições dele ali com 18, 19 anos e ele era muito grande. Um cara muito musculoso, muito desenvolvido fisicamente. Então, ele seguiu essa lógica. Ele seguiu essa lógica de que entre os 20 e os 30 anos foi a melhor fase corporal dele, assim, com relação ao desenvolvimento muscular. Eu não estou dizendo se é bonito, se é feio, isso é uma questão individual de cada um se achar ou não bonito aquilo. Mas, enfim, ele atingiu esse ápice do limite do desenvolvimento muscular dele. E aí, depois dessa idade, ele começou a diminuir. Lógico, se a gente for comparar o Arnold Schwarzenegger hoje, com 74 anos, se for comparar ele comigo, ele ainda é muito forte, ele ainda é muito musculoso, mesmo com essa idade. Então, se vocês procurarem também fotos do Arnold Schwarzenegger hoje em dia, ele está muito com uma massa muscular muito avantajada ainda. Mas se comparar ele com ele mesmo dos 20 aos 30 anos, ele perdeu massa muscular. Eu acho que fui claro agora para entender, né? Usando essas comparações assim ficou mais fácil de vocês entenderem o que eu quis dizer, tá? Então, os exercícios resistidos, né, a musculação, o pilates, a calistenia, né, esses exercícios que a gente luta contra um peso, eles acabam estimulando a nossa musculatura para que ela não diminua tanto quanto seria sem fazer esses exercícios, ou até aumente, de acordo com o estímulo que a gente tiver e de acordo com algumas capacidades, algumas potencialidades genéticas de cada um. Né? Então, isso é importante a gente sempre ressaltar. Tá? Então, assim, talvez eu nunca, mesmo se eu treinasse todo dia, se eu fizesse musculação tão pesada quanto o Arnold Schwarzenegger, eu não chegaria no tamanho dele. Isso é uma questão genética. Né? Mas, minimamente, para manter a minha massa muscular, eu consigo com um exercício resistido. Tá? Então, é por isso que é tão importante a gente trabalhar, né, exercícios resistidos. É por isso, né, quem pensou a cidade do idoso lá no passado pensou, bom, o que, que a gente precisa que é importante para o idoso para a saúde dele. Uma das coisas é a musculação, para a gente manter a massa muscular o máximo possível, ou pelo menos desacelerar a perda, né, da massa muscular, que é natural. E todo mundo vai ter e não tem como escapar disso. Certo? E isso tem um impacto muito grande, né, em várias questões. Uma delas é a nossa própria capacidade de se movimentar e de levantar cargas, enfim, e que tem um impacto, né, na nossa qualidade de vida, né, no nosso dia a dia. Então, nas tarefas que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, assim, não que a pessoa precise não, mas eu não preciso levantar peso no meu dia a dia, né? Eu tenho uma vida tranquila, assim, enfim. Mas é
se a gente acaba não estimulando isso, a gente vai perdendo massa muscular numa, num, numa velocidade tão grande, num nível tão grande, que a gente acaba não conseguindo realizar tarefas simples do dia a dia, né? Como levantar de uma cama de uma maneira independente, como a gente, né, se deslocar de um lugar para o outro, né? Ou simplesmente levantar algo mesmo que seja leve, né, do chão, enfim, quando precisa afastar algum móvel, alguma coisa assim, tá? Então é muito importante, certo? Outra coisa, outra função, né, desse exercício, do exercício resistido, é a mineralização, né, que a gente chama de a calcificação, né? A gente chama mais no dia a dia assim, a gente chama de calcificação dos nossos ossos, né? E no fundo o termo técnico seria densidade óssea, né? Então os nossos ossos eles ficam mais rígidos e mais fortes quando a gente tem um estímulo na musculatura, né? Então, e não o contrário. Tem muita gente que acha assim, ó, bom, eu tenho osteoporose, então eu não posso fazer musculação, eu tenho que fazer hidroginástica. Isso é um erro crasso, isso é um dos mitos que eu não sei de onde surgiu, de onde que se criou, tá? Porque na verdade a musculação ela é muito mais eficiente e importante para aumento da densidade óssea, tá? Por que isso? Porque quando a gente tensiona o nosso músculo, ele puxa, ele causa uma carga, um estresse no nosso osso, e isso faz com que ele precise, com que ele sinta a necessidade de captar mais nutrientes, né? Então, assim, é como a gente brinca, né? Isso falando bem simplistamente, só, né? Como um título de ilustração, né? Não é bem assim que funciona, mas a gente explica dessa forma, tá? Então, assim, é como se uma pessoa que ela tem um osso não tão rígido, né? Esse osso ele foi perdendo cálcio, ele foi perdendo mineralização, ele ficou molengo por causa disso. Não adianta a pessoa tomar cálcio ou tomar, enfim, vitamina D, seja lá o que for, sendo que esse nutriente não vai ser absorvido, né? Então a gente brinca, né, que quando a gente tem o osso, a gente tem um músculo preso nele e a gente faz força, né, esse músculo ele tensiona como se fosse envergar mesmo esse osso, ele abre algumas janelinhas, né? Ele, ao dobrar assim, é como se fosse uma mola, né? E abre as frestinhas ali para que o cálcio seja absorvido e entre e fique mais rígido, né? Então, é só não é bem assim, né? Lógico, quimicamente ou fisicamente, enfim, que isso acontece, mas é só a gente é só para explicar como mais ou menos funciona, tá? E E a gente precisa disso e a gente precisa de impacto também. O impacto faz bem para essa mineralização. Lógico que isso tem que ser controlado, né? Não adianta também a pessoa achar que vai ficar saltando de um lugar para o outro, pulando para lá e para cá, que vai ajudar, né, na densidade óssea dessa pessoa. Não é assim que funciona, até por riscos, né? De a pessoa tropeçar, enfim, torces e outras questões que fogem a esse assunto, né? Mas já para pessoas que têm que têm osteoporose, a hidro ela não é tão recomendada assim, a menos que a pessoa já tenha outros problemas ou lesões, né, que dificultem a mobilidade dela, né? Por quê? Porque a hidro, como na hidroginástica a gente diminui a densidade do nosso, a gente tem menos atrito no nosso corpo, a gente tem menos impacto, a gente tem menos resistência, então isso acaba não estimulando a nossa musculatura de uma maneira tão satisfatória quanto os exercícios resistidos. Que aí pode ser o pilates, pode ser a calistenia, pode ser a musculação, enfim. Mas a hidro diretamente por si só, pela osteoporose, não é uma atividade mais indicada.
Às vezes isso acaba sendo, né? Então, assim, ó, também não é aquela coisa assim, de regrinhas, não, isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá. Às vezes tem uma combinação de outros fatores, né? Às vezes a pessoa tem, sei lá, uma lesão, né? De repente, de quadril, de joelho, enfim, e a mobilidade, o deslocamento dela entre um exercício e outro, né? Ou na própria academia, enfim, não o exercício em si, né? Mas que a rotina acabaria dificultando, então aí acaba sendo mais indicado entre ficar parado e fazer uma hidroginástica e se fazer essa hidroginástica que a pessoa vai conseguir ali se deslocar com tranquilidade, porque a água facilita, né? Então, tem tudo isso, tá? Só para deixar esse adendo aí, tá? Então, essas são as principais importâncias assim do exercício resistido, né? O aumento e a manutenção da massa muscular e a manutenção ou o aumento da nossa densidade óssea, né? Que é essa calcificação, essa mineralização dos ossos. Certo? Então, de maneira geral, sobre exercícios físicos, sobre os tipos de exercício físico, era isso. Né? Eu queria falar um pouquinho também sobre uma coisa que é bem importante, que passa principalmente sobre os exercícios de cardiorrespiratórios e os exercícios resistidos, né? A combinação entre esses exercícios e a nossa composição corporal. O que é essa composição corporal? A composição corporal, a gente tem várias formas de se dividir a nossa composição corporal, né? Mas a forma mais prática que se usa no dia a dia, assim, nas academias, enfim, é a questão da massa muscular ou a massa magra, que a gente chama de massa magra, não só a massa muscular, e o percentual de gordura, né? A nossa massa, nosso peso gordo, que todo mundo tem. Então, a nossa massa magra seria tudo que não é gordura no nosso corpo. Então, água, músculo, osso, né? Todo esse espectro aí seria a massa magra. E a massa gorda, obviamente, seria a quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo. E isso, lógico, tem uma grande parcela de interferência genética, né? Tem uma herança, né, nisso. Então, tem pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver gordura corporal, tem pessoas que têm mais facilidade para ganhar massa muscular, e o contrário também, né? Mas por que esses exercícios eles são tão importantes quando a gente fala de composição corporal? Porque a gente tem uma diferença muito grande e às vezes as pessoas se atentam muito, dão muita importância para o peso corporal, mas o peso corporal ele não significa necessariamente o reflexo da gordura corporal, né? Então tem pessoas que são muito pesadas, né, ali na balança, mas se a gente for ver o percentual de gordura dessas pessoas não é tão grande, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É sempre bom a gente aumentar a massa muscular e até certo ponto é sempre bom a gente perder a gordura corporal. Não é muito bom a gente aumentar muito o peso, via de regra, e não é muito bom a gente baixar extremamente o peso. Né? E aí a gente entra nessas diferenças que vão ter um impacto direto desses perfis de exercício que eu falei para vocês, né? Tanto do cardiorrespiratório quanto do exercício resistido. Né? Então, se a gente pratica exercícios que melhoram a nossa queima de gordura, que são exercícios aeróbicos, né? Que melhoram a absorção de nutrientes, que são exercícios aeróbicos, e também a gente, por outro lado, aumenta a nossa massa muscular, né, e mantém a nossa massa óssea,
esses exercícios acabam sendo, essa combinação de exercícios acaba sendo a coisa perfeita para que nosso organismo se mantenha em funcionamento, né? Mantenha no funcionamento legal, tá? Então, quando a gente fala de gordura e de emagrecimento em si, né? Emagrecimento é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, é que o emagrecimento ele não deve ser pensado só como se perder peso, né? E a gente deve pensar sim em perder gordura, né? Em eliminar gordura através dos exercícios e também da alimentação, tá? Que é muito importante nisso. Então, o impacto que a alimentação, o exercício físico, tanto aeróbico quanto resistido, vão ter para o nosso perfil de composição corporal vai ser determinante para a nossa saúde, porque isso tudo tem um impacto muito grande, né, no nosso dia a dia. Tá? Então, era isso. Acho que o que eu queria falar para hoje, por hoje, era sobre isso aí. Tá? Então, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Bom, não sei, a dona Gleici comentou aqui, eu não sei se está me ouvindo aí, que o som estava muito baixo. Enfim, pessoal. Vocês também podem depois me fazer perguntas, né? Ou quem estiver assistindo agora, né, pelo YouTube, pode fazer perguntas, né? Pode me perguntar diretamente lá no WhatsApp, ou pode fazer perguntas no YouTube, né, nos comentários, ou aqui mesmo no grupo, tá? Tá, filho. Papai tem aula aqui, tá? Dá oi pro seu vozinho lá, o banana lá, ó, lá. Então tá. Obrigado, tá? Eu sempre acho uma coisa pesadinha, né? Uhum. Então, gente, então era isso. Queria agradecer a vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui. Opa! Renato. Tá. Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, né, podem me perguntar aqui no Facebook. Pode me perguntar nos comentários do YouTube ou também no grupo lá no WhatsApp. Né, pode me perguntar. E era isso. Espero que tenham gostado. Um bom feriado para vocês, um bom final de semana. Se cuidem, né, evitem sair ao máximo. Né, afinal, somos grupo de risco. Eu também sou, porque eu tenho asma, vocês sabem. Então, evitem ao máximo sair de casa. Se precisarem sair, usem máscara, higienizem as mãos, né, sempre que possível, né, e usem álcool gel e sejam felizes, tá, pessoal? Vou tentar pegar prática nesse negócio aqui, fazer mais lives, tá? O pessoal não interagiu muito, mas vamos tentar ir conversando, enfim, para que a gente consiga melhorar cada vez mais, tá? Espero que estejam gostando das aulas também. Qualquer coisa, sugestão, crítica, elogio, enfim, dá um grito, tá? Que sempre é bom a gente ouvir para cada vez melhorar mais nas nossas aulas, tá? Então era isso, até mais. Um bom feriado para vocês e um bom final de semana. Obrigado.